For many people, speaking in English is one of the most challenging things in this life. It's hard to explain, but it's easy to understand. What I want to say, uh, I believe that everything is about what dedication, how many hours and practice you give to this acquired language. What I mean is, if you dedicate times, uh, moments, and you appreciate your learning, the process that you are facing, it's easier for you compared to other people that is using English uh, as a method of study. To be honest, to be more easier to explain, learning English doesn't mean that you have to understand the language. It means that you have get involved about the language. That's what I could understand, and that's what's made the difference in my life. When I decided to learn English about 6 years ago, the first step it was a little bit difficult to me because I was just concentrating all of the time that I had free in order to study the language. But guess what? Everything was difficult in that time because I was concentrating myself in learning the language. But not just learning, I was considering study the language. I was not practicing enough. For example, I was studying the structure of the language, nouns, pronouns. I was focused on study the language. I was not practicing. And when I could finally understand this point, my life got better and easier because I started enjoying the process. I started to speak. I started to understand what I was listening, and everything has changed magically. It was great for me because I was finally understand the process of acquiring a second language. English not always was easy to me to speak, but to be honest, it's not easy even today. As you can see, perhaps I can commit lots of mistakes here, but doesn't matter. About what I want to say is that communication is more important, and if you have difficulties to communicate with other people, probably you're gonna find many others how can I say, troubles in your life that was unable to resolve because you do not know how to communicate to other people. And that's the point. You have to focus on develop this ability with grace, with great performance. You have to focus on communicate yourself. Of course, that mistakes will happen, but this is not important. You have to understand that mistakes is part of the process. If you don't make mistakes, if you don't make mistakes, perhaps you not know how many how can I say, if you do not make mistakes, it's impossible to you understand when you make things right. I suppose that is what I want to say. Sometimes it's difficult to explain myself, but as you can see, even me here trying to express me to you make mistakes. But as I said before, it doesn't matter. I'm trying to pass information, and I bet that you are understanding me with not much difficult. So focus on yourself, focus on your process. Don't be afraid to make mistakes because I don't, I have no afraid to make any mistakes because when I make mistakes, I have in my mind that I am in the process. That I have to allow myself to make mistakes in order to get better because tomorrow I know that I will be much more better compared from myself today. And that's the point. You have to allow you make mistakes in order to get better, in order to do better things, because that's where you will learn how to speak English with confidence. Guys, today is a short video. I just come here to show you that I am trying to get better about my speaking skills, and even making mistakes, we have do not be afraid.
Don't be shy. Speak, speak, and speak much more over and over. All right? So let's go and speak a little bit in Portuguese now for those people that still have a small difficulty to understand English information. Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, quando você decide aprender uma segunda língua, você precisa dar tudo de si mesmo. Você precisa focar no processo e entender que nem sempre você vai conseguir falar as coisas com precisão. É preciso que você se permita, que você se perdoe, mesmo quando você se sinta frustrado. Por quê? Muitas vezes as próprias pessoas começam a aumentar os próprios julgamentos sobre elas, certo? Então isso torna muitas vezes o aprendizado muito difícil, muito carregado, né? E é por aí mesmo que muita gente para de aprender o idioma, de melhorar, porque elas simplesmente... A minha rua é muito barulhenta, né? Mas eu ainda não tenho uma estrutura ainda que possa limitar esses barulhos, por isso a gente vai usando o que nós temos no momento, tá bom, pessoal? Então, o que eu quero dizer é, muita gente para nesse processo de evolução do inglês porque elas não se permitem errar, elas não querem errar. Mas é parte do processo você cometer erros para depois corrigir esses erros e torná-los acertos, né? Então, para que você possa ter bons acertos, primeiro você deve ter cometido erros ali atrás, né? Quando nós começamos a falar português, na nossa infância, por exemplo, nós não falávamos palavras nenhumas, e quando começamos a falar essas palavras, falávamos totalmente errado. Então, a mesma coisa com o inglês. Nós precisamos ser persistentes, consistentes e disciplinados, porque o inglês, ele não vem do dia para a noite, ele vem com o tempo. A verdade é que eu acredito que nós nunca falaremos inglês da forma como um nativo fala, provavelmente, a menos que você esteja inserido durante muitos anos dentro de um ambiente onde só se fala em inglês. Olha só, um exemplo bem prático. Existem milhares de palavras, certo? Muitas vezes você pode não usar essas palavras no seu dia a dia, no seu vocabulário próprio. Porém, faz parte do vocabulário de outras pessoas, certo? Mas o fato de você não usar esses vocabulários não significa que você não possa compreendê-los, né? Um exemplo bem simples disso, por exemplo, a palavra conceito, a palavra... uma palavra bem, assim, formal, plenitude, por exemplo. Quantas vezes você escuta essas palavras, por exemplo, durante o seu dia a dia? Raramente você escuta. Faz parte do seu vocabulário de fala, né? Provavelmente sim, provavelmente não. Talvez você use essas palavras para se comunicar diariamente, ou não, não sabemos. Mas o jogo é, quando você escuta essa palavra, você entende o que ela significa, você tem um sentimento dela. Então, o que é isso? Isso é a fluência, né? Você não utiliza, mas você compreende. Ela faz parte do vocabulário de outras pessoas, provavelmente não do seu. Mas isso precisou levar muito tempo para você entender a informação, né? O peso que essa informação dessa palavra tem. Então é isso, você precisa de tempo, você precisa de espaço, você não pode ter pressa. Você precisa praticar constantemente, porque quem quer aprender inglês quer usar isso o mais rápido possível para se comunicar. Agora, nós não podemos atropelar, não podemos tropeçar nos nossos próprios pés, pessoal. Nós precisamos ter foco, disciplina e constância. É isso que vai fazer você falar inglês de maneira confiante, tá? E de repente aí, em um pouco curto período de tempo, você conseguir alcançar e atingir os seus objetivos, né? Eu quero e eu gostaria, eu vou fazer de tudo para poder estar no Canadá nos próximos 3 anos da minha vida. Eu já tenho uma informação a respeito do inglês, como vocês puderam ver no vídeo anterior, no início desse vídeo, certo? Porém, é algo que eu nunca deixo de praticar, porque eu sei que eu preciso melhorar muito ainda. Eu já falei muito melhor, mas como há uns 2 vídeos atrás eu disse, faz muito tempo que eu não praticava. E eu estava praticando muito o listening skill, né? A habilidade de compreender. Só que eu tinha praticamente abandonado a prática de conversação, então isso me trouxe algumas travas, e isso eu estou melhorando com o passar dos dias. Por que que eu resolvi gravar vídeos aqui em inglês para vocês? Porque dessa forma eu consigo me assistir, saber aonde eu preciso melhorar, e através disso eu me pego durante as minhas horas livres, assisto meu vídeo novamente, e começo a repetir aquilo que foi dito
né, como conteúdo do vídeo, para poder melhorar, para poder começar a usar outros vocabulários, substituir vocabulários, às vezes um vocabulário básico para um vocabulário um pouquinho mais avançado, entende? Então é assim que eu vou melhorando a minha prática do inglês. Eu vou lapidando as informações, aos poucos eu me permito errar para que depois eu possa acertar, certo? Eu me permito crescer conforme a minha própria evolução, porque eu aceitei que eu aprendo inglês sozinho, by myself, com os conteúdos que eu assisto na internet, né, com os podcasts que eu escuto, e como o meu método de aprendizagem ele é próprio, então eu preciso entender que os meus erros também serão causados por mim, são erros próprios. E quando você aceita isso e você entende e você respeita o seu processo, as coisas ficam muito mais fáceis para você. Tá? Agora, você precisa de um grande objetivo para você aprender e entender o porquê de ter uma segunda língua no seu portfólio. Porque aqui no Brasil não é de costume que nós falamos inglês, certo? A não ser que você precise disso no seu ambiente de trabalho. Mas sabemos que a maioria das pessoas não conseguem falar, né, o inglês com confiança, com bom domínio. Então, como não é de nossa cultura, dificilmente você encontrará pessoas para praticar. Mas isso será assunto para um próximo vídeo. E é isso, pessoal. O que eu gostaria de dizer aqui hoje para vocês é: permita-se errar, permita-se aceitar. Foco, disciplina e persistência. Se você usar essas três palavras, né, e entender o objetivo de aprender o inglês, você vai longe, pode ter certeza disso. E lembra, ninguém pode parar e ninguém pode dizer para você se você é capaz de aprender inglês ou não, a menos que você mesmo tenha decidido isso, tá ok? Então, permita-se falar uma second language and I'll see you in the next video. Bye bye.